Saudar a todos com a paz do Senhor. Quem estava com saudade do diácono Ilbe aí dirigindo o culto, amém? Creio que logo estará conosco em todos os cultos, amém? Logo, logo. A palavra de hoje é sobre misericórdia. Quero aqui, antes de me pregar, agradecer a presença da minha irmã ali, meu irmão que a vida me deu, o Léo, né? E o Danielzinho, meu sobrinho, que estão me dando a alegria de estar comigo, né? Desde ontem à noite. E eu não pude deixar de perder a oportunidade de trazê-los para a igreja, né? Amém? E que você, quando tiver visita na sua casa, traga eles para a igreja, não fique em casa com eles, amém? Que aí você, além de ser abençoado, se abençoa. E graças a Deus, minha irmã amada, está aqui comigo. E eu louvo a Deus pela vida dela, a vida dele, amém? Essa palavra, irmãos, é uma palavra bem difícil. Eu terminei nessa madrugada, já eram umas 2 horas da manhã quase, 1h30, 2 horas. E estou sem o relógio ali, mas temos aí 50 minutos. Eu não acredito que a gente consiga passar, eu vou ter que correr para a gente conseguir passar em 50 minutos o que Deus colocou no meu coração para trazer à igreja. Falar sobre misericórdia. Hoje à noite estaremos também falando sobre misericórdia. A nossa diaconisa Cláudia estará ministrando. E como eu passei a ela o tema de misericórdia primeiro, o versículo base, que é o versículo, peço que a igreja abra, Mateus 6,14. Vamos ler todos juntos aqui? Vamos ler Mateus. Mateus, Romanos 8:35. Mateus. Vamos ler toda a igreja? 1, 2, 3 e. Abra agora Romanos 12:8. Diz assim, Romanos 12:8. Vamos lá, toda a igreja? 1, 2, 3 e... O que exorta e o que contribui, preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Eu quero trazer sobre a misericórdia como um dom nas nossas vidas. Existe o dom, são vários dons. Você veja que Paulo, neste versículo de Romanos 12:8, ele nos traz os dons, o dom da exortação, fala do dom de repartir ou contribuir, fala do dom de governo e de presidência, e por último, ele fala do dom da misericórdia. O dom da misericórdia. A misericórdia, irmãos, ela é eu diria que uma capacidade divina para ajudar. Uma capacidade que vem do céu sobre as nossas vidas para ajudar. Do grego, eleon, do latim mercês ou mercedes, quer dizer ter compaixão, ser compassivo. Só que, quando você vai para o original do grego e do latim, você tem um sentimento, e que não é só o sentimento, a misericórdia. Do original, nós vamos ter o sentimento que é ter pena, ter dó, no popular. Esse sentimento é só um sentimento de ser compassivo, de ter essa compaixão. Só que a misericórdia, ela vem junto com uma ação. Então a misericórdia é esse sentimento da compaixão, eu diria que no gerúndio, diria que é a misericórdia sendo exercida e na prática, é ela na ação, é ela acontecendo não só no nosso sentimento, mas sendo colocado em prática por meio desse sentimento na nossa vida, e principalmente alcança a vida de quem? A base do nosso estudo do ano
considerar o próximo superior a si mesmo. Trazendo a misericórdia como um dom, nós temos a bênção de Deus na vida do outro. O que está difícil hoje nas igrejas, nós vamos tocar em pontos delicados aqui hoje. É um culto de ensino, amém? Como a irmã Kelly diz, né? É um culto que a gente pode falar tudo, amém? Amém. Você não vai se desviar, né, irmão? Em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida. Porque essa misericórdia como ação, irmão, quem tem esse dom da misericórdia, sendo a mesma compaixão, só que a pessoa que tem ela é incapaz de sentir essa compaixão e não fazer nada. A misericórdia é isso. É a pessoa que sente, tem a compaixão, se coloca no lugar da outra pessoa, só que não fica simplesmente no sentimento. A misericórdia, ela faz você ter o sentimento e ir para a ação. A pessoa que tem esse dom de Deus, ela não consegue ver um menininho de 5, 3, 4 anos lhe pedir uma ajuda, uma comida, e muitas vezes essa criança fala assim: olha, eu não quero dinheiro não, tio, paga ali um salgadinho para mim, que eu estou morrendo de fome. A pessoa que tem compaixão e ele tem R$5 no bolso, que seja só esses 5 ou R$10, ele vai fazer com que o sentimento vai fazer com que ele saia simplesmente do sentimento, coloque a mão no bolso, pegue os R$10, leva o menino ali, pague o lanchinho para ele, sente com ele, pergunta: meu filho, onde é que está tua mãe, onde é que está teu pai, para onde que você vai depois daqui, o que você está vendo? Só que não fica só aí. Quem tem esse dom da compaixão, a pessoa vai ficar o dia pensando naquele menininho. Na hora do almoço, quando for colocar a comida, vai lembrar onde que aquele menininho está comendo. Será que ele está se alimentando ou não? Então veja que a compaixão não é simplesmente você ter o sentimento, mas a compaixão mas a misericórdia, ela vem junto da ação. Então, irmãos, todos sentem compaixão por alguma coisa. Todos nós aqui, não tem quem não tenha compaixão por alguma coisa. Não tem. Então, tem gente que tem compaixão pelo ser humano, não consegue ver uma criancinha no meio da rua que vai ficar daquele jeito. Tem gente que nem liga para a criancinha, mas quando vê um bichinho, um cachorrinho, no meio da rua, se derrete toda, né? Vai se mover para poder pegar aquele bichinho, como a Karen fez um dia desse com um gatinho. Quando chega em casa tem um gato lá, mais um bicho. Porque ela, não consegui, pai, e ele estava com fome, veio atrás de mim, eu botei ele para fora, ele voltou para dentro de casa de novo, virou mais um bicho da família. Está lá o gatinho. Tem gente que não tem compaixão por ser humano, irmãos. Me desculpe, mas tem por bichinho. Como entender isso? Sabe por quê? O bichinho nunca lhe feriu, o ser humano já. E aí eu faço uma escolha: não vou me envolver mais com seres humanos. Eu vou aturar quem está na minha vida e acabou. Só que existe uma compaixão dentro do coração daquela pessoa que não consegue ficar preso ali dentro. Então é destinado para alguma coisa. Não estou falando que nós não tenhamos que amar os bichinhos e gostar dos bichinhos. Eu estou falando que a gente não pode deixar em detrimento de o outro. Tem gente que tem um amor muito grande por pessoas, que consegue olhar o ser humano e ir lá, só que vê um gatinho na rua e chuta, faz que nem meus amigos, pegaram um gato uma vez, colocaram uma bombinha no rabo dele, amarrou, acendeu e o gato saiu correndo, daqui a pouco, explodiu o rabo do gato. Sorrindo, brincando, se divertindo. Não tinha compaixão nenhuma pelo bichinho, mas pelo ser humano tem. Tem gente que, ao contrário, trata mal o filho, trata mal a mulher, o marido, xinga, aquele para lá, aquele para cá, chega para o cachorrinho, é uma delicadeza, é uma coisa tão... Mas aquele carinho, aquela coisa, a mulher olha assim, Paulo, olha assim e fala: ai, como eu queria ser aquele cachorro. Tem gente que não tem compaixão por ser humano, nem por ser humano, nem pelo bichinho, mas mexe no carro para ver. O carro da pessoa, quando passa no buraco, ela: oh meu Deus do céu, o cara está lá, Deus não,
passa devagarzinho de lado no quebra-mola, aquele negócio, lava o carro todo dia, alisa o carro todo dia, não pode ter uma poeirinha dentro do carro que está ali com o aspirador. A mulher fica falando, não, rapaz, como eu queria ser esse carro, ser tão alisada quanto ele alisa esse carro, e eu já tenho mais de mês, 2 meses, 6 meses que ele não me alisa. E ela está sonhando com o marido alisar ela, e nunca alisa. Tem gente que tem compaixão pelo carro, que ora, Deus, abençoe que eu não pegue nenhum buraco na rua, torna essas ruas lisas, não, quando passa no buraco, cai no buraco, meu Deus, chega, dói no coração. O que aconteceu? Para no acostamento, vai olhar, se roda, não aconteceu alguma coisa, e tem gente que é desse jeito, pelo carro. Nós precisamos entender que, tem mulher, se eu for falar aqui, eu vou passar o dia todo falando, mulher com sapato, bolsa, nem fala, né? Homem com futebol, na hora do Flamengo estar jogando lá, e que a mulher passa na frente da televisão, falta voar a mulher com tudo para cima, né? Ainda mais se levar um gol o Flamengo, aí ninguém pode nem falar com o marido. Nós precisamos entender, irmão, que o misericordioso dificilmente vai conseguir dormir em paz. Ele vai colocar o sol, a ira, né, naquele dia, descer o sol sobre a ira, dificilmente ele vai deixar. O misericordioso, ele tem uma coisa, quando ele é misericordioso para as coisas corretas, para as coisas certas, para aquilo que é eterno, ele vai ter uma compaixão muito grande, ele vai ser muito considerado até como bobo, sabe? São pessoas raras hoje em dia, os verdadeiros misericordiosos, aqueles que têm um amor, uma compaixão muito, muito grande, que outros olham assim e falam, rapaz, mas tu já ajudou essa pessoa, e ele fez isso aí contigo, e a pessoa vem pedir ajuda e tu vai fazer de novo. Eu não acredito nisso não, só que a pessoa não consegue deixar de ajudar, a pessoa não consegue deixar de querer o bem, mesmo que se zangue naquele momento, depois a pessoa, não, aí fica falando, tu é bobo demais, vai sofrer de novo, vai levar de novo na bola nas costas, vai ser traído de novo, vai sofrer, só que a pessoa é desse jeito, e aí a gente ainda, o que a gente faz? Recrimina essa pessoa, fala que essa pessoa é boba, é besta, vai sofrer, e quem dera se o mundo tivesse cheio dessas pessoas, nós não teríamos tanta maldade, nós não teríamos tantas pessoas morrendo de fome. Hoje no Brasil, a nossa realidade social, ela está dividida em 10% da população, onde detém 90% quase 90% da riqueza de toda a população, e 90% da população sobrevive com o restante. Imagine se todos nós tivéssemos essa compaixão, essa misericórdia, e dividíssemos as nossas coisas e ajudássemos o próximo. Imagine se nas nossas famílias teria alguém sofrendo. Mas não somos assim. Quem tem esse dom, irmãos, tem algumas características. Eu quero, a princípio, destacar 2 características. A primeira é que concentra-se no alívio das causas de dor ou do sofrimento. Essas pessoas estão nesse lugar. Elas estão concentradas onde é o alívio do outro, onde a dor do próximo ali é o lugar onde você vai encontrar essas pessoas. Quando não temos esse dom, nós achamos uma saída para explicar a razão da dor do outro, que a gente consiga e nem precise entrar. Quando nós não temos esse dom, nós vemos alguém sofrendo, sabe o que a gente faz? Plantou, está colhendo, e o problema fez por merecer, e eu não tenho nada com. Quem não tem esse dom, já se justifica para não poder ajudar. Quem tem o dom da misericórdia, não. Quem tem o dom da misericórdia, ele não quer saber o que a pessoa fez, ou a razão que levou a pessoa naquele lugar, mas se deixou ela com fome, naquele momento ela está passando fome, quem tem o dom da misericórdia, pega da sua comida, divide a metade e dá para ela comer, quando não dá toda e fica com fome. Sem perguntar o porquê que está daquele jeito, sem olhar o que levou aquela pessoa àquilo, aí eu te pergunto, você tem o dom da misericórdia?
É um dom que nós, como cristãos, precisamos ter. O misericordioso não quer saber dessas causas, irmãos. Ele se move para aliviar a dor do outro de imediato. Quem anda com misericordioso até reclama dessa postura dele. Quem tem misericórdia não conta quantas vezes ajuda ou não a pessoa. Não anota, não tem uma agendinha e fala, já ajudei aqui o Eli, então agora o Eli não pode mais receber minha ajuda esse ano. Aí o Eli, mês que vem, precisa de novo. E aí? Não, Eli, já te ajudei, agora cuida da sua vida e eu não tenho nada a ver com isso. Quem tem misericórdia não tem essa conta, não faz isso. Irmãos, nós precisamos entender que quem tem essa misericórdia são pessoas maravilhosas, pessoas lindas, e que nos enriquece demais. A sua presença nos ajuda, a sua presença nos faz bem, a sua presença nos traz alegria, porque você nunca vai ouvir dessas pessoas ela falar mal daquele que está sofrendo, ela querer fazer algo, dar algum tipo de julgamento, algum tipo de pena para aquele que sofre. Não, ela vai te ajudar a você se movimentar para poder tirar, aliviar aquela dor, porque aquela dor, sabe por que ela age assim? A dor do outro é a dor dela. Ela consegue se compadecer de uma forma que quando ela vê o outro sofrendo, é como se ela estivesse sofrendo, e ela se move para levar o alívio ao sofrimento daqueles que estão do lado dela, daqueles que o acompanham. Então, quando você vê alguém não gostar de pessoas assim, de pessoas tão maravilhosas desse jeito, irmãos, corra, saia de perto dessas pessoas, porque essa pessoa, ela está corcomida com um sentimento horrível que é chamado de inveja. A pessoa que não gosta de pessoas misericordiosas, a única explicação que se tem, tanto na palavra do Senhor, quanto na psicologia, onde quer que seja, é porque ela tem inveja da pessoa ser tão bondosa e caridosa assim. É a única explicação. Porque a pessoa que é boba ao ponto de fazer o bem para o próximo, porque não se contém dentro dela o amor, e se compadece ao ponto de ajudar sempre, essa pessoa, geralmente, ela dificilmente vai ter algo para alguém apontar o dedo e falar assim. A segunda coisa, a primeira você encontra essas pessoas nesse meio, no lugar da dor, do sofrimento. A segunda, elas suprem as carências dos desamparados e solitários. Expressam amor de graça para quem está em dificuldade e em crise. Aí não é só o pobre, o miserável, não é só o necessitado de bens materiais. Tem pessoas necessitadas em todas as áreas. Mesmo que sejam culpadas, essa pessoa, ela está ali para suprir essa dor, essa carência do outro. O outro que não é sua família, o outro que não é interesse seu, o outro que geralmente te faz o mal, o outro que geralmente te persegue, não importa quem seja o outro, ele se compadece e está nisso. Então, as características dessas pessoas, irmãos, as mais comuns são a empatia, o cuidado, é uma pessoa sensível, é uma pessoa totalmente bondosa. A pessoa misericordiosa, ela tem algumas dessas características, várias outras. São extremamente frágeis, são pessoas que choram facilmente, são pessoas que são facilmente atacadas em seus sentimentos, porque ela se move muito pelo que sente, ela não é dura de coração, ela não se fecha demais. Então isso faz dela também uma pessoa muito frágil, não consegue reagir com ódio. Aí você encontra, é uma característica que você sempre vai notar na pessoa que é misericordiosa. Ela não vai devolver o mal com o mal, ela não vai devolver com raiva e com ódio, por mais que sofra. Muitas vezes não sabem nem reagir para se defender. São aquelas pessoas que levam um calote feio, aí depois falam assim, não, deixa, é melhor a minha paz do que eu arrumar briga. Não, aí tem aquela pessoa, não, você tem que entrar na justiça, você tem que ir lá e fazer um barraco, você tem que ir lá e fazer não sei o quê, vai lá, entra nem na casa dele, nem na casa dela, arranca a televisão, arranca não sei o quê, tira isso, tira aquilo. A pessoa, não, deixa, não, Deus me deu, Ele vai me dar, Deus que me fez vai fazer, eu vou
vou perdoar, vou deixar, é tida como boba. Muitas vezes não consegue se defender. E muitos que são maldosos aproveitam dessas pessoas. Aí você já está começando a não querer ser mais misericordioso, né? Agora você já está falando, não, já não é uma boa ser misericordioso. Será? Com a visão do mundo, nunca será uma boa. Quem tem esse dom, irmãos, dificilmente no mundo vai ter paz. Aí a gente vai começar a apertar agora um pouquinho, porque realmente isso vai te afastar de querer ter esse dom. A pessoa que é misericordiosa, que tem essa empatia e ao mesmo tempo ela pega esse sentimento e coloca em prática e começa a fazer algo por alguém, ela não consegue ter paz porque se preocupa de forma demasiada em resolver a dor do outro. A irmã Eunice chegou na igreja, ela está sofrendo, ela está chorando, aconteceu alguma coisa, ela desceu lá para baixo, a pessoa que é misericordiosa não deixa ela ir, sem ainda mais se conhecer, sem ir atrás e perguntar o que houve, o que pode fazer, o que pode ajudar, leva um copo de água, não sabe o que fazer, aquela pessoa que fica tentando de alguma forma levar um alívio à dor daquela pessoa que sofre. É difícil. A pessoa que é misericordiosa ter plenitude nessa vida, nunca vai ter. E ainda mais no tempo que vivemos hoje, irmão. Hoje, nesse mundo contemporâneo, nós temos ausência de tudo. De tudo. Tudo falta. Falta amor, falta sensibilidade, falta bondade. Você vê tantas tragédias, tantas coisas horríveis. Pessoas que quando você liga a televisão, você vê só barbaridade. O tempo inteiro para tudo que é lado. Aí você olha para a sua família, você vê tantas coisas acontecendo na sua família de maldade, de coisas ruins, de falta de amor, de falta de perdão. E que você fala, olha, não é só na televisão, é também na minha casa. Olha, é também com o meu vizinho, é também na igreja, alguém matou alguém desse jeito, alguém fez aquilo, e você vê tanto estupro, tanta coisa, e a gente vai vivendo nesse mundo, a pessoa misericordiosa vê sofrimento o tempo inteiro, é no trabalho, é na igreja, na televisão. Como que ela vai ter paz? Vai olhar e vai sofrer, ela vai olhar e vai se compadecer. É difícil, mas são poucas as pessoas hoje que se compadecem, querem ter esse sentimento, que buscam em Deus esse sentimento. São poucas pessoas. Nós nos adaptamos a uma vida desgraçada e violenta, odiosa. Essa vida ruim que o mundo nos oferece, a gente começa a se adaptar a essa vida e vamos naturalizando tudo. Naturaliza-se uma mulher que começa a traficar, como foi falado aqui na palestra que teve, que o nosso irmão Alisson trouxe junto com os jovens, que se submete a virar um traficante e até mesmo uma mulher da vida para outros traficantes para poder preservar a vida do marido que está preso. Se naturaliza tudo, por conta do mal que está no nosso meio, por conta do mundo que é tão ruim, tão horrível. Lembro da minha tia, quando eu visitei a tia lá no Rio, no Morro do Alemão, acho que a Selma esteve lá também, e ela falava para a gente assim, diaconisa Maria Helena, não meu filho, eu moro aqui, tem um campinho aqui, era bem em cima do morro, e já cansei de ver pessoas serem queimadas dentro daquele tambor que você está vendo ali. Um tambor, aqueles tambores grandes. Quando pegava algum ladrão dentro do morro, tanto é que eu subi de carro na entrada do morro, estava com meu tio, descemos todos os vidros, aí tinham 2 jovens, acho que uns de 20 e poucos anos, cada um com um fuzil maior que o outro. Parou, onde vocês vão? Isso é a segurança interna do morro, né? Não, vamos na tia tal, o sobrinho dela, de Brasília, veio aqui, tal, e a placa era de Brasília. E aí eles falaram, peraí, rapidinho. Aí passaram um rádio lá para cima, aí falaram, não, a tia falou que está tudo ok, pode ir lá, ó. Deus abençoe, vai com Deus, tal. Um fuzilzão na mão, eu amei. Minha mãe toda preocupada, a Maressa lá. Aí minha mãe virou e falou, onde vocês me colocaram? A Maressa, sua irmã, você que me colocou aqui. Subimos no morro, paramos no meio do morro. Só que era mais em cima, então o carro não ia até lá. Fechei o carro, fiquei preocupado. Aí meu tio disse, não se preocupa não, isso aqui é o lugar mais seguro do Rio de Janeiro.
Aqui, ladrão tem medo de roubar, porque sabe se roubar, acontece o que a minha tia me contou logo depois. Quando acontecia algum roubo, alguma coisa dentro do morro, eles pegavam aquele bandido, juntava toda a organização. O chefe ali falava, olha, por que você fez isso? Mas agora você vai ser morto exemplarmente, para que isso não aconteça mais. Olha, vocês estão vendo aqui todo mundo? Ou vocês obedecem às nossas regras, ou vai acontecer isso. O cara amarrado, mão para trás, dentro do tambor. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não. Sei que a família chorando ao redor, podia fazer nada, porque senão ia morrer também. Os filhos olhando, a mulher olhando, todo mundo olhando, chorando. Colocavam, querosene em cima do cara. Colocava ali. A minha tia estava da janela, onde ela via tudo. Vivia naquela situação, uma pessoa muito boa, tranquila. Mas é o que eu estou dizendo aqui. O horror está ao nosso lado e a gente se naturaliza isso. E ela falando, meu filho, quantos eu vi ser queimado ali, enquanto eu estava fazendo a janta aqui, pro seu tio. Eu fazendo aqui a janta normal e ele sendo queimado lá. Nos primeiras vezes eu ficava aterrorizado, só que depois ficou tão comum que eu não parava de fazer a minha janta, enquanto o outro estava sendo queimado ali. A gente vai se naturalizando a barbárie desse mundo e endurecendo os nossos corações. Eu estou falando uma coisa que é lá em cima, coisa que você um pouco imagina que acontece, principalmente aqui na nossa realidade. Mas para você saber que como isso endurece os nossos corações, como isso nos torna pessoas ruins e insensíveis, mas não por fazer mal, mas como o diácono Elbo disse aqui, por não fazer o bem. E a palavra diz que aquele que não faz o bem, quando tem que fazer o bem, é a mesma coisa de fazer o mal. Não tem diferença nenhuma do que faz o mal. Então se você fala assim, pastor, eu sou muito tranquilo, eu não faço mal para ninguém, não me meto para a vida de ninguém, mas não faz o bem? Não, então está fazendo mal de qualquer jeito. A palavra nos fala que a gente tem que fazer o bem a todos. Então, irmãos, o misericordioso, como ele consegue viver assim, alegre, pleno, neste mundo, dessa maneira? Nunca conseguirá ter paz plena. Mesmo que consigo, vai tudo bem. Mesmo que a sua vida não falte nada, mesmo que a sua conta tenha cheio de dinheiro, mesmo que o seu carro está com um tanque cheio de gasolina, mesmo que você não tenha nenhum credor, mesmo que você já esteja garantido, mesmo que você já tenha sua casa, mesmo que os seus filhos estejam bem, mesmo que tudo na sua vida vá bem. O que tem Deus no coração, que a misericórdia entra na sua vida, ele vai sofrer pelo seu vizinho, pelo seu amigo da igreja, pelo seu amigo do trabalho, pela televisão, noticiário que aconteceu, pela criança que passou por você, e que você viu sofrendo numa situação tão complicada, você não vai ter paz. Pois Jesus era misericordioso. Alguém tem dúvida da misericórdia de Jesus? E Paulo diz assim, sejam meus imitadores, assim como eu sou de... Quer ir para o céu? Devemos imitar a Cristo, sermos misericordiosos. Irmãos, eu trabalhei com um amigo, Tiago, o nome dele. Ele é católico. Católico ainda diria não praticante, vai de vez em quando na igreja. Só que eu nunca vi um amor tão grande na vida de uma pessoa, uma misericórdia tão grande, tão presente como na vida dele. Às vezes conversávamos e ele chorava várias vezes na semana, mas a vida dele super tranquila. E às vezes ele chorava pela dor do outro, que ele nem conhecia. Eu falava, mas que amor é esse? Que sentimento de compaixão, ao ponto da pessoa sair de si, sofrer pelo outro, e eu ficava com vergonha daquilo. E quantas pessoas dentro da igreja, nós estamos vendo hoje em dia, em igrejas que a pessoa sofre do teu lado e a primeira coisa que tem é um dedo apontando, às vezes ainda seu, meu. Quando a pessoa errou, tem que pagar, e é isso que não sei o quê, e que... A pessoa passa duas semanas sem vir na igreja, e você fala, irmão, você ainda é crente? Deixa o inimigo entrar na tua vida não. Você não sei o quê, começa a acusar, nem procura saber o que aconteceu com a pessoa.
E dentro das igrejas está desse jeito. O que aconteceu, pastor? Por quê? A igreja tinha que ser um lugar que deveríamos ser misericordiosos, e nós encontramos isso com mais facilidade. Por que nós não encontramos mais? Misericordioso sempre vai sofrer as desgraças do outro. E ainda tem um porém. Muitas vezes, Diácono Manuel, nós vamos sofrer, sabe quando? Nós vamos sofrer não na hora somente. Às vezes vem um sofrimento retardado, onde você se lembra, quando você vai para o coco bambu, leva a sua esposa lá, vai pegar aquela muqueca ou aquele camarão, aí você senta naquela mesa, aquele ambiente todo bonito, todo legal, e vem aí você, quando recebe aquilo, uma semana depois você lembra do menininho que estava sofrendo lá. Aí você fala, meu Deus, Pai, abençoa ele onde ele estiver. Você não consegue participar de algo plenamente, pois o sentimento de misericórdia, de amor que vem de Deus, esse dom que hoje, eu acredito que agora você não queira mais, mas que esse sentimento que para a gente ir para o céu nós precisamos, ele vai te incomodar, às vezes até de forma retardada, onde você vai ser movido a fazer algo, alguma coisa, e muitas vezes não consegue, porque não consegue encontrar mais essas pessoas. Imagina o irmão Alex, que vai direto no presídio, e ver tantas realidades, quando chega em casa, como é que dorme? Eu tenho que evitar, sabe, irmão Eli, para ir nesses lugares, porque eu fico chorando. Eu me lembro até hoje de um menininho que eu vi em Buenos Aires, quando eu passei, saindo do metrô, e via uma realidade complicada, nunca saiu da minha cabeça aquela imagem. Nós precisamos entender, irmãos, que servir a Cristo não é o Deus que pode todas as coisas, vai me dar o carro, a casa. Ele vai te dar um sentimento como esse, um amor como esse, que você vai ser condenado a sofrer até que Ele venha, por amor ao outro, pois o teu sofrimento nesse caso é muito benéfico. É o teu sofrimento que vai movimentar a tua vida para poder mudar e abençoar e aliviar a dor do outro. Mas nós não queremos saber de sofrer pelo outro. Pastor, Deus me livre, pastor, já tem sofrimento demais na minha vida. Cada um cuida da sua vida, eu cuido da minha, e todo mundo vai para o inferno de mão dada. Porque quem cuida só da sua vida não tem céu. Eu falo isso com base em toda a palavra do Senhor. Você vai ver. Eu tenho que correr porque já... Então, irmãos, esse dom só tem utilidade na terra por existir uma classe de pessoas. Veja que isso está Paulo escrevendo. As igrejas, ele mostra os dons e alenca esse dom como um dom necessário vindo de Deus para as nossas vidas. Se esse dom existe no meio da igreja e Deus fez questão de colocar, por que será? É para atender que classe de pessoas, irmãos? Sabe qual? Os necessitados, os pobres. Se Deus liberou a igreja, esse dom, era para trabalhar com quem? Com esses necessitados, os pobres, os que sofrem. Por isso que o Evangelho de Cristo e justiça social tem muito a ver. Muitos acham que não tem nada a ver a justiça social com o Evangelho de Cristo, e tem muito a ver. Pois o próprio Deus, o próprio Jesus escreveu várias coisas sobre essa questão de atender os necessitados. Então veja, quem são os necessitados? O que é necessitado? A igreja do Brasil, irmãos, fala de pobreza e de necessidade. Aí eu vou começar agora a bater um pouquinho numa coisa muito complicada. A igreja fala como castigo, irmãos. Repare a fala da igreja do Brasil hoje, quando fala de pobre, de necessitado, e é como um castigo do inferno na vida da pessoa que está em pobreza ou em necessidade. Pois o que é abençoado, esse tem tudo. Tem um trabalho, tem um emprego que pague muito bem, tem uma casa muito boa, tem um carro muito bom, tem uma família muito abençoada, pois isso é reflexo de Deus na minha vida. De onde veio isso, hein? Você já parou para pensar? De onde veio essa ideia da teologia do inferno, da prosperidade? E
que muitos falam que é uma teologia de Deus. Estamos no culto de ensino, e eu tenho liberdade para falar. Em nome de Jesus eu vou falar. Amém? A teologia da prosperidade, irmão, que não é como a teologia da libertação de posses. Essa teologia da libertação de posses, que foi instituída pela Igreja Católica em 1984, em um tratado que eles fizeram, não chegou com força na Igreja Evangélica do Brasil. Mas em contrapartida dessa teologia, principalmente nessa mesma época, mais ou menos, cresceu muito a teologia contrária a essa. A teologia que a Igreja Católica estava trazendo era o seguinte, que tinha tudo a ver com a justiça social, tudo a ver com o evangelho voltado para os pobres, e voltava muito, e se fundamentava muito em muitas passagens que Jesus falou. Tinha um erro nela, que ela não entrou na igreja evangélica por conta disso, porque ela falava que a salvação era só para os pobres, era só mais para aqueles necessitados, e os ricos não teriam parte disso. Aí vem, o que acontece? Quando chega no Brasil, quando isso é pregado, ele não cresce. Não entra na igreja evangélica, principalmente. Na igreja católica, logo depois também eles destituem isso, expulsam os seus idealizadores dessa teologia, e ela fale nisso, por conta de acreditar só nisso. Já na teologia da prosperidade, eles pensam o contrário disso, e veio se baseando nessa situação. Atendia só os pobres, e acreditava que os céus era só para os necessitados, que os ricos dificilmente poderiam entrar. Aí vem a teologia da prosperidade, pensa o contrário. Eu sou rico porque eu sou abençoado, e os pobres não são porque não são abençoados, e por isso são pobres. E começam a pregar um evangelho dessa forma. Tanto um quanto o outro são totalmente errados. Tanto um quanto o outro não tem base. Tanto o que acredita que é só o pobre, quanto o que é só o rico. Só que isso eu estou trazendo para a igreja, para te trazer o conhecimento de onde surge e por que surge essa teologia nefasta, maligna, diabólica, desgraçada, da teologia da prosperidade, que hoje habita na maioria das nossas igrejas no Brasil. Por isso nós temos uma igreja tão grande em volume, e ao mesmo tempo tão ineficaz nas suas obras, porque não muda a realidade, e o nosso Brasil é o Brasil dos evangélicos, está quase virando isso, passando os católicos, e o Brasil só piora. Por quê? Porque existe um evangelho falso sendo pregado, baseado em uma doutrina falsa, em teologias erradas como essa. E eu não estou aqui criticando, eu estou aqui constatando o que acontece. Veja que nós vamos acabar com essa ideia da teologia da prosperidade hoje, pelo menos com nós que estamos aqui, de uma vez. Essa teologia, irmãos, ela diminui Deus. Ela traz que os pastores, eles enriqueceram muito por conta do crescimento da igreja evangélica no Brasil. E o crescimento da igreja evangélica torna esses pastores muito ricos. Só que eles mudam uma coisa, se baseando, indo contrário à teologia da libertação. Eles pegam e se apropriam de forma indébita, forma errada, da riqueza que a igreja passa a ter, e começam a ter uma vida de rei, uma vida de magnata, uma vida onde a ostentação ela é aparente. Irmãos, uma vez eu fui em um congresso de uma igreja, que eu não vou falar qual, vocês sabem que eu não posso falar, ainda mais está sendo filmado, mas a vontade que eu tinha de falar, mas não vou falar. Aí já é coisa ruim em mim, que já está querendo aflorar, né? Aí o demônio vai pegando na perna, sai, vou falar. O demônio pega o pastor, não pega eu, pega você só dá lugar. Irmão. Esse negócio de não pega, dá lugar para você ver. Pegou Paulo, segundos depois, Pedro. Jesus fala, Pedro, eu sobre ti edificarei a minha igreja. Ele, lá na frente fala, sai dele, diabo. O próprio Jesus. Estava no congresso, um ginásio, não, era um estádio, irmão Manuel, um estádio lotado. Chegam os líderes, adivinha de quê? Helicóptero. Pousa no meio do estádio, abre-se tapetes vermelhos, e vem os príncipes do evangelho.
e um monte de gente ali passando necessidade e fome. Uma voltinha daquela de helicóptero é 40, 50 mil reais, mataria a fome durante um ano de muita gente que estava ali. Só que tem que ostentar, pois essa teologia mostra que se eu não for abençoado, Deus não está comigo. Se eu adoecer, Deus não está comigo. Se eu passar dificuldade, Deus não está comigo. Veja bem, irmãos, como que nós tornamos para justificar essa forma ostentativa de vida, abastarda, até demais. Pregam que são os ricos que têm Deus, são os que têm posses que são abençoados e os outros não são. Certa vez estava aqui um amigo meu, que é um empresário no ramo de pesca, me ligou e falou: Jorge, você é pastor, né? Eu falei: eu fui consagrado agora. Você é esperto, né? Aí eu: o que foi? O que foi, Fernando, o nome dele? Não, rapaz, você é esperto demais. Ele é um grande empresário, ele mora num prédio num local, nos Jardins, em São Paulo, prédio muito caro, onde uma garagem ali no prédio custa quase um preço de um apartamento, uns 600 mil reais, uma garagem, para você ter outra vaga. E ele viu que tinha um pastor lá, que mora vizinho dele, e o pastor tinha 3 carros na garagem, cada carro era 200 e tantos mil. Aí ele falou: agora eu sei por que você está querendo ser pastor. Olha só, como que existe isso? Como que a gente faz isso? Eu não estou falando que as igrejas têm que deixar os pastores passarem fome, como tem muitas que deixam, largam. Esses mesmo, às vezes enviam um missionário e deixam ele morrer lá, coisa que a Nova Vida não faz. Graças a Deus, a gente vê o bispo com uma preocupação muito grande com os missionários. E ao mesmo tempo nós vemos o bispo que não tem essa ostentação e que não utiliza de forma indébita, de forma errada, aquilo que a igreja proporciona de riqueza material nessa terra. Nós vemos, irmãos, essa dificuldade, por isso que essa teologia da prosperidade, ela cresce, porque existe a necessidade de justificar essa apropriação errada que os líderes fizeram pelo crescimento da igreja. Aí eu preciso pregar que quem é pobre é um miserável, quem mora de aluguel, irmão, está com o pé na cova. Tem metade dos demônios estão com uma pessoa. Quem passa dificuldade, quem passa luta financeira, irmão, a primeira coisa que você vê quando você conversa com pessoas assim, você está passando uma luta financeira, a pessoa fala: irmão, você é dizimista? Você está em pecado? Qual é a legalidade que você deu? Veja que as pessoas agem, já está no subconsciente dos evangélicos no Brasil isso. A ligação de bens materiais com a bênção de Deus nas nossas vidas. Vamos comparar os apóstolos, vamos comparar os homens que seguiram a Deus. Todos morreram sem riqueza, sem posse nesse mundo. Pastor, o senhor está fazendo apologia à pobreza? De forma alguma. Eu acredito que Deus pode dar aquilo que você precisa, sim. Agora eu não acredito que a gente deva tirar da igreja aquilo que não é necessário para as nossas vidas, em detrimento de pessoas que sofrem, que nós poderíamos estar dividindo isso, e atendendo aqueles que precisam. Mas não, irmãos, essa teologia torna isso, ela diminui o evangélico, ela prega um Deus que cura uma dor de cabeça, sendo que o Dorflex, a Neovagina, faz a mesma coisa. Olha só como a gente diminui Deus. Um Deus que pega uma dor na coluna de um senhor já de 80 anos e por alguns momentos, horas ou dias, tira aquela dor da coluna dele, sendo que o Dorflex faz a mesma coisa. Só que isso é colocado como um milagre do Senhor. Olha só como Deus se diminuiu, irmão. O que Deus vai se meter na coluna de alguém por conta da velhice, do uso daquilo? Deus está preocupado com a tua alma ir para o céu, e Ele já deixou aqui meios para poder você passar por isso. Daqui a pouco os crentes vão querer que Deus pegue a comida do prato e coloque em sua boca, e vão falar: isso é Deus. Irmãos, nós estamos diminuindo Deus a uma situação tão pequena, estamos cada dia mais diminuindo Deus, cada dia mais trazendo Deus para um uso tão pequeno, tão medíocre. Na realidade nossa, pastor, o senhor não crê que Deus cura doenças? Eu creio, irmãos. Aquilo que o médico não pode fazer, aquilo que
E outra coisa, muita coisa Deus mesmo que colocou para te tratar. Deus mesmo que permitiu para você se mover, para tratar a nossa vida. A palavra está coberta de passagem que fala que nós precisamos aprender, e aprendemos sempre na luta, na prova. Mas veja como é difícil. O diácono meu não sabia nem o que eu ia pregar hoje. E orou direitinho. Deus, Ele é fiel. Que nós possamos, irmãos, procurar um Deus que nos dê esse sentimento, que nos afaste disso, de achar que a nossa vida é abençoada nessa terra e tem alguma ligação direta com a vida do céu. Tem muita gente que sofre a vida inteira, vai sofrer a vida inteira, e são verdadeiros servos do Senhor e vão para o céu. Tem gente que teve tudo desde o berço de ouro e vai morrer no berço de ouro e vão para o inferno. Deus muitas vezes vai te abençoar para você abençoar o próximo. Quando a bênção fica retida na tua mão, é maldição. O que você tem feito com aquilo, como foi falado aqui? A bênção da prosperidade tem chegado na tua vida, e muitas vezes você tem na sua casa milhões de coisas que você não precisa, e teu vizinho passando necessidade, e na tua igreja passando luta, e os teus familiares passando dificuldade, e você ostenta coisas na tua casa que você nem vê. Só que isso, quando passa para a igreja, se torna uma maldição em cadeia. E nós estamos hoje com uma geração de pessoas medíocres, diminuindo Deus, buscando Deus para os seus próprios interesses, e não querem mais saber de buscar Deus que abençoa o próximo, que mesmo que você sofra, mas que a bênção chegue na vida do outro, que o evangelho seja pregado, e que principalmente nós possamos pregar algo que nos leve ao céu, não que vivamos aqui nessa terra simplesmente, e que como a nossa eternidade fosse aqui nessa terra. Dá um glória aí, irmão, em nome de Jesus. É difícil, né? Fica presa aqui assim, né? Confronta a gente. O modelo de evangelho que a gente vê pregando é só chave para cá, bênção para lá, vitória aqui, você está em cima dos seus inimigos, colocarei diante de você uma mesa perante os seus inimigos, e você vai ver todo mundo que te persegue se ajoelhando aos seus pés. Olha só, é sempre endeusando o homem, sempre levantando o homem ao lugar de Deus. Esse evangelho, irmão, é o que mata, é o que tem feito a nossa nação, o que está sendo feito. Onde nós vemos tantas pessoas falar em suas bocas tantas coisas de Deus, e as suas ações fazendo coisas totalmente diferentes. A nossa vida precisa ter Deus, se precisa, na nossa boca, mas principalmente na nossa ação. E não estou criticando, mais uma vez eu falo, eu estou constatando os fatos. Pesquisem, olhem, aprendam. Nós somos livres, irmãos, para servirmos os deuses que quisermos. Cada um tem um Deus que merece, por não ler, por não entender, por se deixar ser enganado, por deixar ser diminuído. Cada um busca o Deus que quiser. E você está aqui hoje não sendo obrigado a buscar o Deus que eu estou falando, mas sim você tem a liberdade de buscar na sua palavra um entendimento para saber qual é o Deus que você deve buscar e qual é o verdadeiro Deus dentro desses. Hoje nós temos, irmãos, a campanha para repreender o demônio da gordura. Você sabia que tem isso? Tem. Eu fui pesquisar algumas coisas, meu irmão. Campanha para repreender o demônio da gordura. Um monte de gente vai querer. O Patrick vai ser o primeiro da lista, né, Patrick? Amém? Você imagina, irmão? Deus está diminuído a tirar a tua gordura, porque a tua gordura vai te levar para o inferno. Nós temos, irmãos, em Goiânia, um tempo atrás, teve um tempo que tínhamos a cachaça ungida. Eu estou falando de crenças. Eu estou falando de deuses que seguem. Eu estou falando para vocês que a questão da misericórdia, ela foi banalizada. Foi totalmente distorcida para esse evangelho. Cachaça ungida. Ué, pastor, como assim é? Irmã que está sofrendo com o marido alcoólatra, venha na campanha da cachaça ungida. Aqui nós estamos ungindo a cachaça, você vai levar, e o seu marido vai tomar aquela cachaça e nunca mais ele vai beber. Um Deus que agora, Ele não te ensina a não beber, Ele te dá o remédio para poder curar o que você fez de errado a vida inteira, em um passe de mágica.
Você toma aquele remedinho, ungido e consagrado, e a vontade de beber some. A palavra do Senhor está repleta de coisas falando assim: olha, você não deve ser demasiado na bebida, porque isso vai te trazer consequências. Você não deve. A palavra do Senhor nos ensina como viver, irmãos, como cuidarmos da nossa saúde, como nós não termos esse tipo de problema. Só que as igrejas, elas aproveitam das pessoas em trazer algo fácil, mas mentiroso. E tem muitos que caem: pastor, mas eu fui curada. Ah, pastor, meu marido parou de beber. Será? Veja lá na frente como é que vai ser. Deus cura, quando Ele quer, Ele cura, mas é a exceção da exceção da exceção. Quando realmente a pessoa está buscando, quando Deus quer fazer algo, mas é a exceção da exceção da exceção. Regra geral, Ele nos ensina como viver. Regra geral, queremos ter uma vida abençoada, Ele nos ensina na palavra, não deixar mamão entrar na nossa vida. Ele nos ensina como cuidar do nosso casamento. Ele nos ensina como ter uma vida, uma postura diferente que vai nos manter nessa vida abençoada. Agora não. Estragamos tudo. Passamos 10 anos estragando. Queremos ter tudo resolvido em uma cachaça santa. Olha só o nível. E há uma porta larga de pessoas passando por essa porta. Então, nós precisamos conhecer a palavra e vivermos sobre os conselhos da palavra. A bênção de Deus não se resume na bênção do corpo. Se assim fosse, irmãos, os orientais dariam aula de como viver com Deus, pois eles cuidam do corpo como ninguém cuida. Criaram essa teologia da prosperidade que agrade, que agrade o dom da misericórdia. Agrade não, que vem contra o dom da misericórdia. E pregam, irmãos, o fim desse dom. A teologia da prosperidade e o dom da misericórdia, eles não são compatíveis. Ou você exerce um e acredita em um, ou faz o outro. Pois não tem como. Porque você levar em consideração que não é coisa do diabo a pobreza, a necessidade, a luta, a crise, é contrário ao que é pregado na teologia da prosperidade, onde você não pode ser pobre, onde você não pode ser miserável, onde você não pode passar luta, onde você não pode adoecer. Então, fizeram isso só para justificar essa apropriação indébita que os líderes fizeram das riquezas em suas igrejas para uso próprio, quando deveria utilizar aquilo para benefício de todos. Veja o que diga, irmãos, Deuteronômio 15, 9 e 11, só para você saber que não fica nas minhas palavras. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhe des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhes dará, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, quando por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda tua obra e em tudo que empreenderes, pois nunca deixará, olha só esse final, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno livremente: abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Deuteronômio já está falando que nunca deixaria de existir pobre. Veja, irmão, nunca. Na igreja, então não pode. Na teologia da prosperidade eu não posso ter. Não, na igreja não tem pobre, pastor, porque lá todo mundo é abençoado. Deus abençoou, porque aqui quem entra, Deus abençoa, abre as portas do céu, e todo mundo é abençoado financeiramente. Então está indo contra a palavra, veja. Qual lugar do mundo não vai ter pobre, irmãos? No lugar mais rico, na Suíça, nos países mais desenvolvidos, mesmo esses, existem pobres, necessitados. Ser pobre não é pecado, pecado é ser pobre ingrato. Vou repetir, ser pobre não é pecado, pecado é ser pobre e ser ingrato.
Porque mesmo sendo pobre, mesmo sendo necessitado, nós temos tudo o que precisamos e Deus tem nos sustentado. Amém? O dom da misericórdia só existe para atender, irmãos, esse necessitado, que a palavra diz que sempre existiria. Não existe o dom da misericórdia para outra coisa, para atender aquele sofrido que está sofrendo. E muitas vezes nós não conseguimos ver o sofrimento do outro, porque nós estamos no nosso sofrimento. E aí nós agravamos o nosso sofrimento, achamos que o nosso sofrimento é o maior de todos, por egoísmo. Porque quando você sai de você e vai abençoar o próximo, você vê que tem muitos miseráveis que sofrem muito mais, que estão passando uma luta tão grande, e aquilo alivia até a tua dor, e faz você ajudar o outro. Então, quem quer encontrar a Deus, não deve, irmãos, de forma alguma negligenciar esse dom. Adorar a Deus somente com sons e arrepios aqui na igreja não é adorar a Deus. Aí já vem novamente, nós voltamos. Nós falamos sobre adoração no final do culto. Nós falamos na quinta-feira. Falamos que adoração não é aquilo que nós fazemos aqui na igreja, cantar uma musiquinha. Adoração é também isso, pode ser, mas principalmente que a tua vida faça diferença na vida do outro. Então, vou correr aqui, irmãos. Olha só o que diz em Lucas 4. Lucas 4, Jesus visita Nazaré. É recebido com pedras nas sinagogas, pelos todos os que cuidavam daquele local. Por conhecer ele desde cedo e ter voltado para ali, eles não aceitavam Jesus ser o Messias. Então, Jesus na sinagoga, ele é direcionado pelaquela liturgia do culto, pela forma que era o culto, e ele é escolhido para poder ler a palavra. Adivinha o que dão na mão de Jesus para ler, que era escolhido? O chefe ali da sinagoga, aquele pastor que estava ali, que direcionava Diácono Euber, ele escolhe Jesus e escolhe o texto para Jesus ler. E o texto sabe o quê? Isaías. Cai em Isaías. Em Lucas 4, 18 e 19, vai falar o que Jesus leu. E Jesus lê, e quando Jesus vai ler na sinagoga, todos ali, Jesus vai ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Veja só, Jesus, na sua inauguração como Messias, na sua cidade natal em Nazaré, ele chega diante da igreja e fala: olha, eu estou aqui dizendo que essa palavra está se cumprindo hoje. Ele se apresenta como Messias. Ele fala que ele era aquele que veio para os pobres. Os fariseus se revoltam, expulsam ele da sinagoga, logo eles não aceitam, porque conheciam ele desde pequeno. Mas ele ali, ele escancara tudo. E ele inicia a sua vida messiânica como? Ele inicia a sua vida messiânica falando o quê? Veja, o Espírito do Senhor veio sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, veio para proclamar libertação aos cativos, dar vista aos cegos, liberdade aos oprimidos, tudo miserável, necessitado, o direcionamento da vida messiânica do Evangelho verdadeiro de Cristo, principalmente para essas pessoas. A teologia da prosperidade não pode, porque se Jesus veio para isso e eu quero uma igreja que não tenha isso, eu quero um mundo que não tenha isso, eu estou no lugar errado. Não bate. Porque se um dia chegar a acontecer o que a teologia da prosperidade prega, não há para quem mais fazer nada. Não há por que existir o Evangelho de Cristo, sendo que o próprio Jesus inicia seu Evangelho, ele se mostra como Messias na sinagoga diante dos fariseus, privilegiando, priorizando os miseráveis, os pobres. Olha que o pobre é o primeiro. Nós somos pobres, necessitados. Jesus veio para nós. Jesus logo anunciou, irmãos, então, servir a Cristo sem misericórdia é realizar ações de graça, irmãos, não é servir a Cristo, pois Ele inicia a sua vida dessa maneira. E eu termino, irmãos.
Lucas 7, 18 a 22 diz assim: todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muito de moléstias, de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anunciar-lhes o Evangelho. Se eu não quero pobre perto de mim, se eu não tenho um pobre na minha família, se isso é do demônio, onde, em qual passagem da Bíblia você consegue ver o pobre como sendo do demônio? O que vive com salário mínimo, o nosso salário mínimo hoje, sendo amaldiçoado. O que não tem uma casa para morar e não consegue ver que Deus sempre deu provimento, mas quando entra nessa igreja, se coloca em uma situação complicada, porque se julga e começa a ver que a sua vida tem demônio, e começa a procurar demônio onde não existe. Quer expulsar um demônio que não existe na sua vida, porque não alcançou riqueza nessa terra. Mas Jesus, Ele está aqui nos mostrando que Ele veio para quem? O reino. E no reino o pobre tem prioridade. No reino, quer encontrar o reino do Senhor, o Evangelho de Cristo, vai por meio dos necessitados, dos pobres, dos que vivem em crise, pois lá é onde existe o verdadeiro Evangelho, pois lá ele está em ação, lá ele está no gerúndio, como eu falei para vocês, lá ele está em movimento. Não é quando eu recebo algo que a bênção de Deus é estabelecida na minha vida, não, e sim quando eu compartilho esse algo com alguém. Não é quando você passa no concurso e começa a receber lá seus 30 mil reais de um concurso que você passou. Diga amém, Bruno. Não vai ser assim quando a Bruna vai ser abençoada, mas sim quando ela pegar 25 dos 30 mil e falar: pastor, eu vou fazer a galeria sozinha, em nome de Jesus. Diga amém agora. Vai sobrar só 5, hein? É quando nós pegamos aquilo que Deus nos deu e partilhamos com os outros. Isso sim. Tamanho de uma igreja, irmão, não é uma multidão que ela consegue juntar. Escute isso que é muito interessante. O tamanho de uma igreja não é a multidão que ela consegue juntar, e sim do tamanho da multidão que ela consegue servir. A igreja é medida por Deus não pelo número de pessoas que estão lá, mas sim o número de pessoas que fazem da sua vida uma bênção para a vida do outro, quando servem. Se uma igreja tem 4.000 pessoas sentadas ouvindo, mas que no final de tudo, apenas 10 pessoas são servidas, aquela igreja tem 10 pessoas, o resto é o quê? Tudo interesseiro, consumidor, que quer arrancar de Deus algo para si mesmo. Pense nisso, irmão, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui dizendo, leia a palavra, você vai entrar, você vai descer na palavra, você vai ver como isso é verdade. Então, veja, e eu encerro, peço que o louvor suba, e eu já terminei, peço que você se coloque de pé. Passei 10 minutinhos, mas eu tinha que chegar no final, para você entender o pensamento da misericórdia. Veja que Sodoma e Gomorra, como foi Sodoma e Gomorra, aquela cidade que foi destruída por quê? Por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Pastor, foi pela sexualidade, foi pela depravação moral, pela falta de... Veja, por quê, irmãos? Aí a palavra vai nos falar, Ezequiel, capítulo de número 16, 49, vai dizer por que Sodoma e Gomorra foi destruída. Olha só, acompanhe comigo esse texto. Você vai entender e você vai temer agora.
Diz assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera de tranquilidade, teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Porque se fosse, irmãos, pela essa depravação moral que muitos falam, pregam de forma errada, o Rio de Janeiro era para ser destruído há muito tempo. Na época do carnaval, então, meu Deus, porque Sodoma e Gomorra era um céu perto do Rio de Janeiro. Mas aqui fala, por que foi destruída? Porque nunca, por mais que tenha aquela prosperidade em suas mãos, nunca amparou o pobre e o necessitado. Nós fomos salvos para estarmos com os necessitados, mesmo quando somos necessitados, somos abençoados, e quando Deus nos dá a bênção, nós vamos dividir essa bênção com o outro, porque senão a família acaba, porque senão eu sempre falo, minha irmã está aqui a prova, a minha vida foi muito abençoada, financeiramente. Hoje eu posso dizer que graças a Deus não é uma preocupação na minha vida. Agora, quantas coisas eu abri mão mesmo sem ter. Lembro que antes de ter casa eu dei um carro para minha mãe. Aí meus irmãos deram outro destino para o carro. Depois, eu sem ter casa, e meu pai também sem ter casa, eu sofri com meu pai e minha mãe sem ter casa. Aí eu dei outro carro para meu pai e minha mãe para comprar uma casa, mas agora ia comprar. Agora ia dar certo. Deram para meus irmãos, porque eles prometeram que ia dar casa no final do ano, até hoje estou esperando a casa. Viravam para mim e falavam assim: você é bobo, você vai estar dando as suas coisas, você nem tem, o que é isso, não sei o quê. Só que eu nunca desisti de dar. Deus deu condições de a gente dar um apartamento para minha mãe. Os irmãos juntaram todos, né? A gente mobiliou, foi uma bênção. Mesmo assim, nunca parei de ajudar meus pais. Nunca parei de tentar ajudar os meus irmãos. E a minha vida, parte dela foi para isso. Arrumei muito problema, muita dor de cabeça. Assumi o problema de todo mundo. Deus me trouxe para cá, para Entre Lagos, até para me sair de perto da minha família, porque eu ia pegando o problema de todo mundo como se fosse meu. Tanta dor de cabeça que eu passei, tanta luta, quanta ingratidão, quanta coisa errada. Mas Deus sabia da intenção do meu coração. O que Deus fez? Nunca deixou faltar nada para mim. Todo o prejuízo que eu tive foi dado 10, 15, 20, 30 vezes mais por Deus. Hoje, graças a Deus, meu pai e minha mãe estão numa que a gente teve condição de dar. E cada dia eu vou lá e arrumo uma coisinha ou outra. Pedi mais uma reforma agora. Vou lá, tenho que botar um tanque para fora, fazer um banheiro no meio. Parece que um banheiro não dá. Eu tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe enquanto eles estão ali. Sou o caçula de 7, faço isso com o maior amor do mundo. E Deus nunca me deixou faltar nada. Você quer ser abençoado? Abençoe principalmente seus pais. Amém? A misericórdia seja presente na minha e na tua vida. Você tem de ajudar porque você foi ajudado. Nós temos o dom da misericórdia e nós precisamos fazer desse dom uma bênção para as nossas vidas e principalmente para a vida do próximo. Amém? Deem as mãos, atravesse os corredores. Eu quero orar por você agora. Desculpe os 15 minutinhos que eu passei. Perdão. Eu peço perdão porque a gente não costuma passar do tempo, tá? Mas eu vi que hoje a palavra foi bem abençoada e eu não podia deixar de passar. Amém? Senhor Jesus, meu Pai, aqui está a tua igreja, São Jesus. Aqueles que nos escutam, meu Pai, pelo Facebook, meu Pai, pelo YouTube. São Jesus que muitas vezes tem estado em um caminho errado, São Jesus. Pensava em um evangelho complicado. Achava que a luta, a dor, a tribulação era um demônio que estava em sua vida e impedindo da bênção, meu Pai, chegar em sua vida. Existem pessoas, meu Pai, que tu escolheu, meu Pai, que passasse por luta, tribulação, dor, para ensinar, Senhor Jesus. Ensiná-las, Senhor Jesus, o que é o sofrimento, para lá na frente, Senhor Jesus, dar a elas a bênção, para que elas consigam entender o que o necessitado passa. Por isso, Senhor Jesus, eu te peço que tu possa esclarecer em nossas mentes, nossos corações, que tu possa trazer, meu Pai, Senhor Jesus, o discernimento, meu Pai, correto da tua palavra às nossas vidas,
e abençoar, meu Pai, a vida de cada um dos teus filhos, que até hoje orava, Senhor Jesus, contra algo, meu Pai, que não era da tua vontade, achando que era legalidade em sua vida. Mas, Senhor Jesus, tu nos mostra hoje, meu Pai, que o sofrimento, a dor, a necessidade, o pobre sempre existirá. Por isso, Senhor Jesus, nos dê a sabedoria para que nós possamos, meu Pai, ser misericordiosos, mesmo que isso nos traga uma dor, mesmo que isso nos traga, meu Pai, uma falta de plenitude, mesmo que isso nos traga um sofrimento, que isso não possa trazer aos nossos corações um estado, meu Pai, Senhor Jesus, totalmente, Senhor Jesus, de dureza, meu Pai, de insensibilidade. Abençoa a vida de cada família aqui representada. Traga sobre as suas casas, suas famílias, a bênção do céu, meu Pai, que eles possam, meu Pai, serem, meu Pai, seguirem esse caminho da misericórdia nas suas vidas, em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa cada um, em nome de Jesus. Adora a Deus. Graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Que toda a igreja diga: está terminado, em nome de Jesus. Dê um abraço e profetiza a bênção do dom da misericórdia na vida do teu irmão, em nome de Jesus.